Querido irmão e querida irmã, você que nos acompanha pelo Facebook Pascom Imaculada Conceição e também pelo YouTube Pascom Imaculada Conceição. A igreja sente saudades do seu Senhor. A igreja sente saudades de Cristo. Tanto que em cada missa nós dizemos, assim que vemos a maravilha do anúncio da transubstanciação, vem, Senhor Jesus, anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vem, Senhor Jesus. Esse vem, Senhor Jesus, Maranatá, é uma exclamação que brota desde o começo da igreja nascente. A igreja olha para o alto, vê nas alturas a sua vocação, contempla nas alturas a aspiração do seu coração, contempla o Cristo e por isso deseja estar com Ele. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós somos chamados pelo Cristo a viver com os pés bem firmes neste mundo, testemunhando a nossa fé neste mundo. Mas somos convidados a não nos esquecer que a nossa meta é o alto, que nós somos cidadãos do céu, que lá é onde reside a nossa verdadeira vida. Por isso, quando nós, enfim, transpassamos o véu dessa vida, quando na caducidade do tempo, nós defrontamos com o portal da morte, nós cristãos não nos desesperamos, mas pelo contrário, confiamos mais ainda, porque a irmã morte é apenas o ingresso para a aventura seguinte, para a aventura verdadeira, para a verdadeira alegria. Assim, meus irmãos, nós vamos compreendendo que a Igreja de Cristo, firme na fé, testemunhando o batismo que recebeu do Senhor, é cheia de esperança. Espalha esperança através da palavra e do testemunho. Leva esperança aos corações desesperados. E quanto neste tempo de pandemia nós experimentamos o desespero, experimentamos a solidão, experimentamos o medo, mas o Senhor permanece bem perto de nós. Quando Cristo se encarnou no seio da Virgem Mãe, Ele trouxe para perto de nós a divindade. Deus caminhou no nosso meio. Como no Antigo Testamento nós contemplamos o Senhor caminhar no meio do acampamento do seu povo. E quando o Senhor volta para o céu e as nuvens lhe cobrem, e na mentalidade do evangelista, as nuvens significam a glória de Deus, o desconhecido. Cristo leva para junto do Pai, para o coração da Trindade, a nossa humanidade. Agora nós experimentamos uma proximidade com Cristo verdadeira. Nenhum lugar do mundo é distante de Cristo. Nenhum tempo passa para Ele. Todos nós nele estamos. E estando nele, nós adentramos no seio da Trindade. Nele nós somos, nos movemos e existimos. Quando o Senhor dirige aos discípulos e a nós, nós somos os discípulos de Cristo, somos a igreja do Senhor, somos a esposa que deseja ardentemente a volta do esposo. Aquelas palavras sobre
o monte, ele, num clima de despedida, se separando dos discípulos, porque ia para o Pai, nos dá dois indicativos, duas coisas que nós devemos fazer. A primeira é testemunhar, ensinar. A nossa vida, meus irmãos, deve, portanto, ser um evangelho aberto, aonde as pessoas aprendam a se aproximar de Deus. Nós devemos fazer discípulos, e fazer discípulo não é apontar para si mesmo, não é agradar a todos, buscando anunciar a si mesmo. A igreja não faz propaganda de si mesma, mas pelo contrário, ela anuncia a Cristo. Fazer discípulo para Cristo é se colocar no segmento dele, ouvir a sua palavra e deixar essa palavra ecoar na nossa existência, ecoar no nosso cotidiano, reverberar no coração do homem de hoje. Por isso, meus irmãos, quando a palavra de Deus é anunciada e bate surda dentro de nós, porque não queremos mudar de vida, não queremos ser discípulos, essa palavra se torna vazia. E também nós, quando não conseguimos ecoar a palavra de Cristo, nos tornamos vazios. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial da Comunicação, da palavra que se comunicou conosco e trouxe sentido para a nossa vida. E em nossa área pastoral, nós precisamos fazer um justo agradecimento aos jovens que na Pascom, mas não só, com tantos outros serviços, fazem a palavra de Deus chegar pelas redes sociais até a nossa casa. Mas o Dia das Comunicações Sociais, meus irmãos, não é simplesmente a lembrança de que hoje nós podemos ir longe através da rádio, da televisão e da internet. Esse dia nos lembra que o céu se comunicou conosco. E para que essa comunicação entre dentro de nós e transforme a nossa vida, é preciso que nós abramos o coração. Fazendo uma comparação com as mídias que nós temos hoje, é preciso que nós coloquemos a senha do Wi-Fi, façamos o login e deixemos o Espírito Santo entrar na nossa vida. O segundo aspecto do discípulo de despedida de Jesus aos seus discípulos é o convite ao batismo. Batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nessa palavra, Cristo nos lembra que a nossa vocação é altíssima. Como nós escutamos na segunda leitura aos Efésios, nós temos um chamamento à plenitude. Pelo batismo, nós entramos no convívio da Trindade. Pelo batismo, nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Pelo batismo, nós não estamos sozinhos, mesmo que estejamos em isolamento social. Nós somos uma igreja. Mais do que isso, somos uma família. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha, a graça de não se acostumar com esse mundo. A graça de desejar ardentemente o céu. E a senha para o céu é a santidade, que não é uma vida estranha, mas é a completude da nossa vocação, a realização completa do nosso anseio. Ser santo não é estar encerrado dentro de uma sacristia. Ser santo não é um estereótipo. Ser santo não é se tornar uma imagem que não fala. Pelo contrário, ser santo é perceber que somos frágeis, mas olhar para dentro dessa fragilidade e descobrir a esperança que o Senhor nos dá. Como dizia Santo Agostinho, o Senhor subiu para o céu
e nos deixou cheios de saudades, mas Ele está no meio de nós, Ele está dentro de nós, Ele está mais próximo do que qualquer pessoa, porque está dentro de nós. Essa experiência, os discípulos experimentaram ainda na narração de quando Jesus caminha sobre as águas revoltas. Jesus tinha ficado no monte, em comunhão com o Pai, em oração. E na barca, os discípulos perecem entre as ondas, sofrem a tribulação do mar, mas porque Jesus estava em comunhão com Deus, Ele é capaz de estar também atento às necessidades dos discípulos e caminha sobre as águas e as apazigua. E vai até os discípulos porque está em comunhão com Deus. De semelhante modo, meus irmãos, quando nós contemplamos a ascensão do Senhor ao mais alto do céu, à direita do Pai, não pensemos que Ele foi para longe. Pelo contrário, Ele adentrou em cada coração humano. Não pensemos que Ele nos abandonou, mas pelo contrário, Ele nos leva para as moradas do Pai, aquelas que Ele tinha dito que tinha ido preparar-nos. Não pensemos que Ele nos deixa, mas pelo contrário, Ele permanece caminhando conosco pelos caminhos da vida. Com essa pandemia, com esse isolamento, com essa peste que nós estamos vivendo, nós podemos desesperar o nosso coração, acharmos que estamos sozinhos e nos sentir frágeis, pequenos. Mas a verdade é que o Senhor está conosco. Ele nos toma pela mão. A igreja não está fechada, pelo contrário, o Senhor abriu em cada casa, aonde Ele é acolhido pela oração, uma igreja, para nós nos lembrarmos que a nossa família é um santuário aonde Ele habita. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor foi preparar para nós um lugar no céu. Ele subiu ao toque da trombeta, mas convida todos nós para a casa do Pai. Caminhemos, pois, no certame que nos é proposto, unidos, juntos, na igreja, sem querer ser melhor que a igreja. Com humildade, olhemos para o alto, porque do alto nos virá o doce Consolador, aquele que o Senhor prometeu nos acompanhar pelos caminhos desta vida. Assim seja. Amém.